Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Se é a sua primeira vez conosco, aqui Sandro Soares e a minha esposa Adriana Soares. Olá. Seja bem-vindo a esse podcast que é conversar sobre casamento, sempre de forma direta, bíblica e bem-humorada. E pedimos a você, se esse podcast edificar e abençoar sua vida e o seu casamento, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para ser lembrado toda vez que tiver um podcast novo. E também queremos convidar você a nos seguir no Instagram, onde temos conteúdos diários. Então, @Sandro e Adriana Soares. Todos os links que você precisa está aqui na descrição desse vídeo ou desse áudio. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast de hoje. Fica até o final. Deus abençoe sua vida e o seu casamento. Bom, o podcast de hoje surgiu com um direct que nós recebemos no Instagram. Mandaram para nós no Instagram, o link está aqui embaixo do Instagram, não esquece de nos seguir no Instagram. Mandaram para nós um vídeo que viralizou agora na semana passada, semana praticamente, que é de uma mulher em seu próprio casamento, uma noiva, que na hora de repetir os votos que o celebrante dizia, um dos votos que o celebrante propôs ela repetir eu prometo ser submissa. Ela disse submissa, ela parou e disse não, submissa não. Então, hoje nós queremos, à luz desse vídeo polêmico, falar um pouco sobre submissão. Né? Então, o vídeo hoje, de alguma forma, ele é específico para as esposas. Não quer dizer que os maridos também não ouçam e aprendam. Mas, principalmente para as esposas, aquelas que vão ainda fazer os votos de casamento, e as que já são casadas, sobre submissão. Certo? O texto básico que temos que pegar, que eu vou ler aqui, é Efésios 5, do versículo 22 em diante. Eu vou ler o texto bíblico aqui. Efésios 5, 22 vai dizer assim: deveres conjugais. Mulheres, sujeite-se. O que seria submissão? Né? Se sujeitar, se submissa. Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Então, tem uma referência. Ser submissa ao marido, assim como é ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas aos seus maridos, em tudo submissas aos seus maridos. Aí 25. Mesmo sendo vídeo sobre submissão, não posso pular esse texto. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o texto do apóstolo Paulo aos Efésios é o seguinte: esposas, se submetam aos seus maridos, assim como vocês fazem a Cristo. Maridos, amem e se entreguem pela sua esposa, assim como Cristo faz pela sua igreja. Uma coisa importante aqui, a referência, a pintura, o alvo a se olhar para o casamento sempre é Cristo e a igreja. Deixar isso bem claro. Sim. A pintura, a referência, o arquétipo do casamento não é a cultura, não é a novela, não é a minissérie. É sempre a Bíblia que aponta para um lugar, Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. Tudo que Deus criou, Ele criou para ter sucesso. Tudo que Deus criou, Ele não criou para fracassar. O pecado veio, contaminou, degenerou, destruiu, então Deus enviou Jesus para restaurar, e a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Igualmente, as relações serão todas restauradas. Então, o que Deus criou para ter sucesso. Eu diria que todo casamento que observa a palavra de Deus, que é quem criou o casamento e a família, tem tudo para dar certo. Com certeza. Porque Deus criou de uma forma que dê certo. Agora, Deus criou de uma forma a nós observarmos algumas coisas. E quando olhamos Efésios 5, do 22 em diante, é nítido que há uma divergência entre homens e mulheres em relação a aderir completamente a esse texto. Dois problemas eu ressalto. O primeiro deles é que parece a parte do outro muito boa, mas a minha parece um pouco opressora. A mulher diria, olha, eu concordo, esse homem tem que me amar e se entregar por mim. Mas eu ser submissa, me submeter aos prestígios dele, né, as loucuras dele, as manias dele, não concordo. Já alguns homens diriam assim, não concordo, essa mulher tem que sujeitar, me obedecer. Mas agora, eu me entregar, dar a minha vida por ela, aí já é outra história. Esse é o primeiro problema. Faz sentido para o outro, mas para mim é um pouco opressor.
E o segundo problema qual é? É a questão de você jogar a culpa no outro. Você se vitimizar e dizer, eu não faço porque ele não faz. O dia que ele começar, o dia que ela começar, tudo vai ser uma maravilha. Aquela guerrinha. Aí o marido fala assim, não, pastor, mas eu quero amar essa mulher. Quero me entregar por ela. Não consigo. Mas como farei com uma mulher tão rebelde? Uma mulher tão independente, uma mulher tão insubmissa. Encrenqueira. Tudo cria confusão, ela não me obedece, eu falo, ela discorda. Aí pergunta para a esposa, assim, minha irmã, tem que ser submissa, submeter com seu marido. Ela diz assim, pastor, eu desejo fazer isso, mas como fazer isso com esse monstro? Com esse que não me ama, que não se entrega por mim, que é violento, que é autoritário? Como fazer isso com ele? Então, o segundo problema é que nós nos vitimizamos e jogamos a culpa um no outro. O dia que ele começar a fazer, eu faço. O dia que ele mudar, eu mudo. A verdade é, quem vai mudar primeiro? Um tem que mudar primeiro. Quem vai ceder? Quem vai dar o primeiro passo? A questão é essa, quem vai ceder? Nessa corda de competição, desse cabo de guerra da época de criança, né? Quem vai ceder, largar a corda e falar assim, bom, vamos começar a mudar isso aqui, eu vou dar o primeiro passo em direção à mudança do nosso casamento. O texto do apóstolo Paulo fala sobre a mulher ser submissa e o homem amar, se entregar para a sua esposa. Mas aí, Adriana, vem a questão, que você é fundamental nesse podcast. Colocamos uma caixinha de perguntas no Stories e participe. Obrigado você que tem respondido a cada caixinha de pergunta. É fundamental que você participe. Tá? Não fique preocupado. Ali é a sigilo de identidade. Ninguém sabe quem escreveu. Apenas nós sabemos. E podemos orar por você se for o caso. Mas colocamos lá, eu coloquei assim, submissão. E deixei aberto. Muitas coisas aconteceram, submissão. Mas aí, Adriana, queria que você nos ajudasse. Primeira pergunta, o que não é submissão? Porque tem pessoas que acham, dizem assim, eu não vou ser submissa, porque ser submissa é isso. E estão enganadas, a mulher. Porque não é isso que é submissão. O que você diria sobre o que não é submissão? Parece, mas não é. O que não é submissão é você, como mulher, ser anulada. É você, na sua casa, você não tem vontade, você não tem personalidade, você não tem desejo. Isso não é. Não é isso que Deus fala sobre quando a gente precisa ser submisso. Então, esse é um engano que vem sendo disseminado, né, na cultura de hoje, que as mulheres estão aceitando devagarzinho esses conceitos errados, né, e acaba saindo daquilo que Deus quer, da submissão. Então, se você é uma mulher que está confusa em relação a essa questão de submissão, porque para muitas dessa nova geração nem sabe que isso existe nem sabe. No repertório ali da leitura, né? Pode ter sido surpreendida essa mulher com essa palavra ali. Uma frase, você que é mãe e é mãe de menina, por favor, nunca diga isso para sua filha. Nunca diga essa frase, a seguinte frase, minha filha, você não pode depender de homem. Cresça e não dependa nunca de homem nenhum. Seja independente, não faça isso. Há uma tese de porque hoje mulheres estão buscando homens fracos, homens que ganham menos, homens bananas. Elas buscam homens ruins porque elas querem homens que não possam depender. Porque elas querem dominar. Aí depois reclama, esse homem é fraco, esse homem é ruim, mas há o intrínseco dela de que ela deve procurar homens assim, porque ela aprendeu sempre pela mãe que disse, não dependa de homem. E esquecemos que vida não há como viver sem depender de alguém. Todo mundo precisa depender de alguém. Eu não digo ser dependente completo financeiramente, emocionalmente, mas não há como ver uma vida, até fora do casamento saudável, sozinho. Eu preciso de pessoas que me ajudem. Sim. Pessoas que desde que orem por mim ou me ajudem a carregar um móvel, uma mudança. Exatamente. Ninguém vive sozinho. Essa ideia que as mães colocam nas filhas, olha, minha filha, não dependa de homem. É uma geração de mulheres hoje que vão para o casamento e não querem depender do homem. Por isso não conhecem o que é submissão. A cultura prega isso o tempo todo. Essa identidade da mulher como suficiente. Você é suficiente. E em relação ao homem também, você é suficiente, você consegue a sua cura, você busca a sua cura. Nós sabemos que a nossa cura vem do Senhor, né? Nós
somos dependentes completamente do Senhor. Então, quando você tem dúvida em relação à submissão no seu casamento, você vê o seu esposo tendo atitudes que não condiz com a palavra de Deus, se ele está sendo fora da palavra de Deus, ele está saindo daquilo que Deus diz que tem que ser, você tem a convicção de que isso realmente não tem nada a ver com... Você não tem que se submeter a isso, se ele está fazendo algo para você que está fora da palavra de Deus. Então, a gente precisa sempre buscar o nosso foco principal, que é a palavra, que é aquilo que vai dar diretriz para o nosso lar. Tanto na questão da gente saber se está sendo submisso. Eu estou sendo submisso com isso? Com isso que aconteceu na minha casa, será que é uma insubmissão? Então, pegue sempre a palavra para tirar essa dúvida. Sim. E busque ajuda também. Se você está com dúvidas, busque ajuda, pergunte para a gente. Se você frequenta alguma igreja, se você tem algum mentor, busque essa ajuda, porque não pode confundir. Com a cultura hoje, isso está sendo confundido e está atrapalhando muito a mulher enxergar essa submissão, que é bênção. Ela sendo submissa, ela vai ser bênção no lar dela, para o esposo, para os filhos. Casamento e submissão, como falamos aqui, Paulo vai dizer, observe que Paulo não coloca condição alguma para a prática do homem e da mulher. Paulo diz assim: caso seu marido te ame e se entregue a você, se sujeite a ele. Não tem condições. Maridos, caso a sua mulher se submeta a você, então ame-a e se entregue. Não tem condições, não há condicionamento. Ou seja, independente, isso para a mulher, se meu marido me ama como Cristo amou a igreja, não estamos falando sobre violência sexual, violência física, certo? Verbal. Como você falou, submissão não é você sofrer calado. Submissão não é você aceitar a violência, tem que me sujeitar ao risco de uma facada, de uma paulada, de um tiro. Não é isso. Então, mas submissão não depende que o outro faça parte dele perfeitamente. A mulher que fala assim: pastor, mas meu marido não me ama como Cristo ama a igreja. E não se entrega por mim, o que eu faço? Sujeite-se a seu marido. E, assim, ao longo do nosso casamento, né? Lembrando bem lá atrás, e o que a gente vai lembrando das épocas, é uma estrada, né, que você vai construindo, compreendendo o seu papel ali como esposa, compreendendo o papel do seu marido. É na vivência, na convivência mesmo, que você vai entendendo, Deus vai te esclarecendo isso. E quando você começa a entender o que é isso, o que é ser uma esposa submissa, é algo que dá prazer, que não é algo pesado. Porque ali um entendimento, Deus começa a te revelar que você está sobre a missão do seu marido. Qual é a missão desse marido? Você sabe qual é a missão do seu esposo? Quando você compreende isso, é maravilhoso. Você é uma parceira que acrescenta, que coloca ali diante do seu esposo um prato assim, para ser comido os dois com prazer. Não é aquela coisa pesada que desce arranhando, mas é uma coisa prazerosa para os dois. E submissão, se não é, como você falou, se anular, sofrer calado ou sofrer violência, sujeitar a qualquer tipo de loucura do marido, de sandice. Então, o que seria submissão? Submissão, como a palavra diz, é você estar sob a missão. Você já disse isso. Agora, qual é a missão? Aí vem um pouco do que falamos no podcast passado. O casal tem que encontrar o seu propósito com o casamento. Também eu concordo que fica difícil para uma mulher o tempo todo sujeitar a sandices de um homem que insiste em praticar o seu propósito de vida de solteiro. Tá, às vezes perdido. Como me sujeitar ou ser submisso a um homem que não me ama, não se preocupa com a família, não provê financeiramente, ele continua investindo e insistindo em um sonho do solteiro que não nos inclui? É complicado, mas aí, pastor, o que eu faço? Eu submeto. A palavra não é infelizmente submeta, é felizmente submeta. Sim. Porque o casamento é um plano, uma instituição que Deus construiu e deu para nós um manual. Mulheres hoje que dizem, não vamos submeter como essa mulher que viralizou, não, submissa não. Me submeter o que esse homem quer, não. Como quem diz, aí voltamos ao podcast passado, porque eu tenho sonhos e desejos, eu tenho uma carreira. A individualidade. A individualidade. Começa a entrar e atrapalhar tudo. Ou seja, resumindo, eu diria que Deus fez as coisas quando diz: mulheres, sujeitem a seus maridos, como a Cristo. Maridos, amem e se entreguem a sua esposa como Cristo a sua igreja.
A submissão parece que a mulher é inferior e o homem superior, mas não é isso que é o casamento. Sim, o homem é o cabeça do lar, é fato, é bíblico. Mas, perante Deus, os dois são iguais, porque olha só, a mulher está submissa ao marido, que é o cabeça do lar, e o marido submisso a Cristo, que é o cabeça da casa. Sim. Ou seja, os dois são submissos. Ambos confiando no cabeça que é Cristo. Os dois têm o seu valor igual, porém em áreas, em formato, em atribuições diferentes. Certo? Exatamente. Mas os dois são servos, os dois servem o outro, porque ser submisso ao marido é servir o marido. Mas amar e se entregar à esposa é servir a esposa. Sim. É um serviço ambos de marido. Os dois são iguais, não há maior e menor. Porque assim, se eu for submissa, pastor, eu vou reconhecer que ele é maior do que eu e o que ele diz, o que ele manda, para onde ele aponta, tem que ir calado. Não é isso que é submissão. É estar sob a missão do marido, que deve ser, para quem é marido que nos assiste hoje, marido que nos assiste, a sua missão deve estar em Cristo. A sua esposa deve seguir a sua missão, cujo você tem como Cristo seu cabeça. Isso. Também um marido doido por aí, depois ele acaba caminhando submissa, mas ele tem amado e se entregado pela esposa. E se hoje você está casada com um marido que não é cristão, como proceder, né? Buscar em Deus a sabedoria e colocar isso na prática do seu lar, essa submissão. Porque se você sabe que ele é o chefe da casa, que ele é o provedor, que você deve honrar esse homem, independe se ele já está em Cristo ou não. Né? Você está honrando a Deus, porque você está honrando o seu marido, está praticando a palavra de Deus. E Deus vai derramar a bênção e vai usar você para isso também. Sim. Então nós temos aqui, Adriana, dentro do que você falou, nós temos aqui 2 grupos de maridos. Um marido não crente, mais um marido crente descompensado, doido, varrido, que não tem Cristo como sua cabeça. Ele fala que é crente, mas ele não ama a esposa, ele não se entrega por ela, ele não se preocupa em prover a casa, ele está preocupado com a sua vida pessoal, individual, não plural, mas singular. Então, caso uma mulher que nos escute, nos assista hoje, diz assim, pastor, meu caso eu tenho marido não cristão, ele não tem Cristo como cabeça, o que eu faço? Ou, tem marido cristão, mas ele não se comporta como deveria à luz de Efésios 5. Eu vou ler um texto, vou complementar com 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 3, versículo 1 e depois o versículo 4. 1 Pedro 3, versículo 1 vai dizer assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se, mais uma vez, agora é Pedro dizendo, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Então o que Pedro diz sujeite-se a seu marido, mesmo que ele não se sujeite a Cristo, ou seja, sendo não cristão ou mesmo cristão, mas não sujeito a Cristo. Sujeite-se a ele. Aí ele continua, no mesmo texto, para que você o ganhe sem palavras. Versículo 3 e 4. A beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Nada disso é pecado, certo? Mas a prioridade, o que sustenta o casamento, não é a mulher cheirosa. Tem mulher cheirosa que ninguém aguenta. E já chegou ela, você. O perfume vem e o marido sai Tem fora. mulher cheirosa, cabelo feito, brinco, mas é amarga, é chata. Não é isso. O que Pedro diz, não é isso que sustenta o casamento. Vai dizer, ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Ou seja, maridos não cristãos, maridos cristãos que não têm Cristo como cabeça, não cumprem a palavra, mulher, o que você faz? Pedro vai dizer no versículo 1, cale-se. Cale-se. Invista, a palavra que usa no versículo 4 em ter um espírito dócil e tranquilo. Mas se posicione, porque é importante você não ficar, ele não é cristão, eu vou ficar mais ou menos, eu não tenho compromisso assim com a palavra, com a igreja, né, onde você frequenta, mas eu sempre digo para as mulheres, se posicione diante de Deus. Por quê? Você, quando se posiciona diante de Deus, ele vai observar em você, o seu esposo, que você leva a sério, que você crê em Deus, que você realmente entregou a sua vida para Ele e que esse Deus está transformando a sua vida. Ele vê no seu testemunho essa transformação. E isso traz, isso instiga, isso vai levá-lo também a esse caminho. É o que Pedro fala sobre espírito tranquilo e dócil. Então aqui, para a gente finalizar por causa do tempo, um recado para as mulheres, que é a principal, a sua submissão.
Aquilo que o homem mais se importa, aquilo que o mais requer em uma relação, embora nós gostemos como homem muito de sexo, nós gostamos de carinho, eu amo quando você coça as minhas costas, eu me contorço igual um gato. Homem ama tudo isso, mas a coisa mais importante para o homem em uma relação é respeito e honra. Homem que se sente pela esposa desonrado e desrespeitado, ele não vai conseguir amá-la e se entregar por ela como Cristo faz pela igreja. Sim. Honra e respeito. Por exemplo, começávamos hoje no almoço. Por que Paulo vai dizer assim, esposas sujeitem-se ao marido? Marido, ame a sua esposa. Alguns vão dizer assim, o Paulo fala para a mulher se sujeitar porque a mulher é ruim disso. E Paulo falar para o homem amar porque o homem é ruim disso. Eu não vejo assim. Eu não vejo como fala dos dois. Eu vejo que Paulo fala para a esposa se sujeitar porque Deus sabe, através de Paulo em seus escritos, não que a mulher é ruim de sujeitar, mas o quanto isso é importante para o homem. Mulher, sujeite seu marido porque isso para o homem é importantíssimo. Fortalece. Mulheres aqui, esposas, o seu marido, a coisa mais fundamental para o seu marido não é sexo, é se sentir honrado e respeitado. A mesma coisa para os homens. Quando Paulo fala, homem, ame a sua esposa, não é que nós não sabemos amar. É que para a mulher é importantíssimo, mais do que sexo, ou dinheiro, ou joias. Sentir-se amada. É se sentir amada, acolhida. Sabe, que o marido se entrega por ela, que sofre por ela, que dá vida por ela. É o que falamos sobre, é assim que nós ganhamos o coração do outro. Sim. Casamento que vive como uma vida empresarial ou de amigos de repartição não sobrevive. O casal tem que ter nas suas mãos o coração do outro. Pastor, eu sou mulher. Como eu ganho o coração do meu marido para mim e para Cristo? Sendo submissa, honrando e respeitando. Como eu ganho o coração da minha esposa? Amando-a e se entregando por ela. Eu não sei se a gente tem tempo, mas a parte da honra, né, ao marido é muito importante. Eu também, na nossa caminhada, aprendendo muito sobre isso, sobre essa honra, porque às vezes nós queremos nos colocar na frente das coisas e atrapalhamos tudo. E em pequenos gestos a gente percebe a honra que a gente pode dar no nosso cotidiano, fazendo coisas simples, né, da nossa vida mesmo. Não precisamos pensar em vou preparar um grande espetáculo para o meu marido para honrá-lo. Não, mas nas pequenas atitudes a gente vai entendendo o quanto isso é benéfico para o nosso casamento, quanto isso traz aquela troca, né? Sim. Você trazer um prato delicioso ali para começar e aquilo ser tão bom que aquilo só vai melhorando o relacionamento, porque é algo mesmo que a gente precisa, essa troca, esse respeito, essa honra, e nós vamos ser retribuídos com esse amor, com essa que Deus tem feito. Se a gente pega Paulo aos Efésios e 1 Pedro, os dois usam a palavra das mulheres para as mulheres sujeitem-se. E quando falamos sobre honrar e respeitar o marido, como você falou, é nas palavras, é por isso que Pedro vai dizer, se a sua palavra, se a sua fala for desonrar e desrespeitar o seu marido, o que você faz? Ganhe-o calado, sem palavras. Espírito manso e dócil. O que Pedro quer dizer, somando com Paulo, é, se a sua fala vai desonrar o marido, se cale. Cale-se, ore. Respire fundo. Concorde mesmo no momento, não parece na coisa mais certa. Mas aí o principal também a falar, Adriana, é deixar o marido fazer a parte dele. Mulheres hoje que entram numa vibe de não, submissão não. Eu não dependo de homem. O casamento não vai para frente. Eu vou usar um termo aqui, pode parecer um pouco chulo, mas vou usar. Deus deu uma receita para o casamento funcionar. Mulheres submissas e homens que amam, porque para os dois isso é fundamental. Uma mulher que não é submissa, o homem que não ama, você pode até fazer, mas não é o correto, não vai dar certo. Do tipo, você botar a cueca em cima da calça. Bota a calça primeiro e a cueca por cima. É engraçado. Vai funcionar? Vai. Vai ficar bom? Não. Então, mulheres que dizem submissão, não. É você inverter a ordem das coisas. Desajuste. É você botar a cueca por cima da calça. Ambos não foram feitos para ocupar esse lugar no seu corpo. É um por baixo e um por cima. Um vem primeiro e outro vem depois. Não é que a submissão vem antes de amar a esposa. Mas há um lugar das coisas. Deus fez o casamento para funcionar, para dar certo. Não para fracassar. Mas Deus deu
as suas normas, porque Deus conhece a sua criação. Deus fez homem e mulher e Paulo está dizendo, olha, mulheres, se você não sabe, saiba hoje. A coisa mais importante para o homem é se sentir honrado, é se sentir respeitado, então sujeite-se. Atenção, homem, a sua esposa, a coisa mais importante para ela é se sentir acolhida, amada, provida. Então, faça isso. E o casamento vai funcionar. Com certeza. Amém? Amém. Submissão é um assunto muito extenso. Muito. Voltamos a dizer, submissão não é você sujeitar a violência física, não é sujeitar a violência verbal, mas quando o seu marido fizer coisas que você até mesmo não concorda, se submeta. Se a sua fala vai desonrar, se cale, ore, ame-o, e, nesse caso, também para os homens que nos assistem. Saiba que a sua esposa, ela poderá ser mais submissa, sujeitar mais a você, se você tiver, de fato, Cristo como o seu cabeça. E tem uma missão que sua esposa entenda que essa missão é de Deus para o nosso casamento. Ela vai sujeitar. Ela compreende isso, e né? você amar e servi-la e dar a sua vida por ela. Então é isso, minha gente. Deus abençoe sua vida. Você, mulher, pratique a submissão ao seu marido de forma bíblica. Essa é a melhor receita de Deus para o seu casamento. E você, homem, ame e dê a sua vida pela sua esposa, traga a provisão, traga as necessidades que ela precisa para ela e para sua casa, e certamente o seu casamento será abençoado. Muito obrigado por ter ficado até o final. Deus abençoe a sua vida. Não esquece, dá o like, se inscrever e compartilhar e deixar o seu comentário. Amém? Amém. Nos encontramos no Instagram hoje e amanhã. O link está aqui embaixo. É só você clicar e nos seguir. Um beijo no coração. Até o próximo podcast. Tchau, pessoal.